bom que você está junto conosco nessa jornada de conhecimento bíblico sobre os profetas menores. Hoje nós chegamos ao 7º profeta de uma lista de 12, e este é o profeta Naum. Naum foi o mensageiro de Deus para anunciar a queda de Nínive e a derrota completa do Império Assírio, do qual Nínive era a capital. Nós sabemos muito pouco sobre o profeta Naum. O que nós sabemos é que ele era eucosita, da cidade de Eucós, que nós também não sabemos aonde ficava localizada ao certo, e que provavelmente ele era cidadão de Judá, Reino do Sul. Só que para nós entendermos o livro de Naum, é importante voltar ao livro de Jonas. Por quê? Porque Naum é uma sequência e também um contraste do livro de Jonas. Voltando então, a missão de Jonas, que foi entre 100 a 150 anos antes de Naum, foi alertar os moradores de Nínive sobre o juízo de Deus que chegaria em 40 dias por causa da perversidade daquele povo. Como nós já vimos, para desgosto de Jonas, os ninivitas atenderam a sua mensagem, se arrependeram e foram poupados do juízo de Deus. Sem dúvida, o Senhor foi longânimo ao poupar Nínive por tanto tempo, especialmente tendo em vista que os assírios voltaram às suas práticas pecaminosas depois de um tempo. O arrependimento deles, na realidade, não durou muito. Por quê? O que nós entendemos é que aquela geração que tinha ouvido a mensagem de Jonas não passou para a geração seguinte. Quem era Deus? Como eles haviam sido poupados do juízo divino e de como eles deveriam obedecer e temer ao nome do Senhor. E o resultado foi que a geração seguinte não foi impactada pelo conhecimento de Deus. E aí o pecado, aos poucos, porque isso não é uma coisa que acontece de repente, aos poucos foi voltando a fazer parte da vida do povo ninivita. E aí fica a dica, né, gente, para nós, que se nós não contarmos as maravilhas que Deus fez e faz para a nossa geração, ela não será impactada pelo poder de Deus. E com certeza os resultados não serão nada bons, né? Bom, continuando. Em 745 a.C., Tiglat-Pileser III tornou-se o rei da Assíria e transformou a Assíria na maior potência militar do Oriente Próximo. Só que essa grande potência foi estabelecida com derramamento de sangue, massacre, crueldade, tortura, que por acaso eles sabiam fazer como ninguém, destruição, roubo e exílio como pouco se viu ao longo da história da humanidade. E aí, depois de várias campanhas, Tiglat-Pileser aumentou muito o território com os tributos dos reinos vassalos, incluindo o reino do norte de Israel e o reino do sul, Judá, que se tornaram vassalos dele. Em 722 a.C., então, os assírios deram um fim ao reino do norte, levando o povo para o cativeiro. Quando Senaqueribe mais tarde se tornou rei da Assíria, ele transformou Nínive na capital do seu reino e fez dela uma cidade magnífica. Nessa época, a área total de Nínive era de 7 quilômetros quadrados, um muro interior com cerca de 12,5 quilômetros de circunferência, com 15 grandes portões nas suas muralhas. O sistema de muralhas consistia, presta atenção, de uma muralha de pedra de cerca de 6 metros de altura e por cima uma parede de barro com 10 metros de altura e 15 metros de espessura. A parede de retenção de pedra tinha 1.500 torres de pedra projetadas a cada 18 metros de distância uma da outra e com 60 metros de altura. As muralhas de Nínive eram espessas, de modo que carruagens podiam passar tranquilamente em cima delas. Alguma coisa parecida com o muro de Jericó, tá? Como o reino do norte já havia sido conquistado, Senaqueribe tentou agora invadir Judá, reino do sul, no tempo do rei Ezequias. Só que ele não teve sucesso. Eles foram derrotados por apenas um anjo, que numa noite matou 185 mil soldados assírios. Mesmo assim,
É natural supor, diante desse quadro, que o povo de Judá andava muito preocupado com as ameaças dos assírios depois de eles levarem as 10 tribos cativas lá da região norte, de Israel. Chegavam também notícias das conquistas no Egito, que Naum menciona isso no seu último capítulo, nós vamos falar disso daqui a pouco. E essas notícias de conquistas do Egito aumentavam ainda mais o medo do povo. E nesse tempo de desespero e desânimo em Judá, Deus então chamou Naum, levantou Naum como profeta para predizer a destruição de Nínive e ao mesmo tempo animar o povo. A mensagem de Naum tinha um só assunto: a sentença contra Nínive. Mas o profeta também teve o cuidado de encorajar o povo de Judá. Talvez um ponto que mais chama a atenção de quem lê o livro de Naum são os detalhes com que a destruição de Nínive é prenunciada. Apesar de ter sido escrito cerca de 50 anos antes da queda de Nínive, o livro conta em detalhes de como a cidade seria cercada e os acontecimentos terríveis que sucederiam a Nínive. Inclusive, os escritos antigos e as escavações arqueológicas confirmam cada detalhe da profecia de Naum. Você que me acompanha no Telegram vai ter acesso a pelo menos 12 trechos de escritos históricos que confirmam o cumprimento dessas profecias de Naum. Eu não vou passar aqui, porque senão o nosso vídeo vai ficar muito longo, né? Mais do que o normal. Enfim, Nínive foi destruída em 612 depois de Cristo, ou melhor, antes de Cristo, para nunca mais ser restaurada, marcando assim o fim do Império Assírio. Mas mesmo assim, houve um grupo de assírios que escapou da cidade, fugiu para Arã, que ficava a uns 300 ou 400 quilômetros distante de Nínive, e elegeram Assurbalipal II como rei daquele pequeno grupo de fugitivos. Mas eles não tiveram muita sorte, porque 2 anos depois, Arã foi tomada pelos babilônios e os seus aliados, e Assurbalipal acabou recuando. No ano seguinte, com a ajuda de Faraó Neco do Egito, ele ainda tentou recapturar Arã, mas eles foram totalmente derrotados pela Babilônia e Assurbalipal II e o pequeno grupo que restava dos assírios desapareceram completamente da história e acabou-se o reinado, né, digamos assim, ou o Império Assírio. E é bom lembrar aqui, gente, que Nínive não foi destruída porque era uma cidade gentia, né? Talvez alguém pense, não era do povo de Israel, então Deus destruiu. Não, não foi por isso. Nínive foi destruída porque era uma cidade idólatra, cheia de violência, de luxúria e de ganância. Nada mais que isso, tá? Não é porque era gentio que a gente acha que Deus destruía todos os gentios e só preservava o seu povo. Não, a misericórdia de Deus alcança todos aqueles que se arrependem. Bem, até agora nós demos um panorama geral do contexto do livro. Agora nós vamos falar sobre o conteúdo do livro de Naum, tá? Naum inicia seu livro de apenas 3 capítulos com a palavra sentença ou peso, dependendo da versão que você usa. Essa palavra é usada com frequência para descrever mensagens proféticas que anunciavam julgamento ou o juízo de Deus. No versículo 2, e ele começa um assunto e se estende até o versículo 8, Naum introduz o tema da majestade de Deus usando 3 palavras que devem ser bem compreendidas porque elas estão relacionadas ao caráter de Deus. As 3 palavras são zelo, vingança e ira. Vamos pensar um pouco sobre essas 3 palavras. Pensando primeiro sobre o zelo. Nós vamos considerar o seguinte: uma vez que foi Deus quem criou todas as coisas e que tudo lhe pertence, e Ele sendo o único Deus verdadeiro que zela pela sua glória, pelo seu nome, pela sua adoração e honra, que são devidas mesmo somente a Ele, Ele tem todo o direito de ser um Deus zeloso. Inclusive no 2º mandamento, Ele proibiu a adoração a ídolos, e essa proibição era por um só motivo:
ele disse: porque eu sou o Senhor, teu Deus, Deus zeloso. Então, Nínive era uma cidade entregue ao pecado, especialmente à idolatria e à crueldade, e o amor zeloso de Deus ardia contra o seu orgulho e a sua obstinação em transgredir a lei divina, lembrando sempre que Deus deu oportunidade àquele povo, oportunidade de arrependimento. A gente não pode pensar que Deus simplesmente chegou massacrando todo mundo, não. O livro de Jonas está aí para provar o contrário. A segunda palavra que está relacionada ao caráter de Deus é a vingança. Deus, que é santo e justo, não pode ver as pessoas desprezando a sua lei sem tomar nenhuma providência. O povo de Deus orava, pedindo que o Senhor vingasse a eles quando as outras nações o atacavam. E quando Deus se vinga julgando um povo, ele faz isso porque ele é um Deus justo. No caso da Assíria, a vingança de Deus era contra um povo que zombava de Deus. A invasão lá de Senaqueribe mostra bem que o povo zombava de Deus. Eles diziam: quem é o seu Deus? Nós derrotamos o povo tal, que tinha o Deus tal, derrotamos outro povo. E quem é o seu Deus? Isso é uma zombaria. E Deus não podia deixar isso barato, né? A terceira palavra relacionada ao caráter de Deus, mencionada por Naum, é ira. Só que a ira de Deus não é como a ira humana, que pode se manifestar de uma maneira egoísta, descontrolada. O que Deus sente é uma indignação justa contra tudo o que desafia a sua autoridade e desobedece à sua lei. No versículo 2, Naum escreveu que Deus estava cheio de ira. Mas no versículo 3 ele nos garante que a ira de Deus não é um ataque de furor, nem um acesso de raiva, porque o Senhor, diz Naum, no seu livro, é tardio em irar-se. Ele é longânimo. Quando Deus chega a se irar, é porque a coisa passou da conta, né? O Deus que Naum nos apresenta é um Deus zeloso, irado com o pecado, mas também que cuida, do seu povo. Depois, o próprio Deus informa aos líderes da Assíria que ele faria com que os seus planos fossem frustrados. Mais especificamente no versículo 11, Deus fala do rei da Assíria. E no versículo 14 faz 3 declarações diretas para ele. Primeiro, ele diz que ele não teria descendentes para o seu trono. Segundo, ele diz que os seus deuses seriam destruídos. E terceiro, que a sua vida chegaria ao fim, pois Deus estava preparando a sua sepultura. Deus também deixa uma palavra de conforto para ajudar o Reino do Sul. Ele diz que, apesar de o exército assírio ser maior do que o exército de Judá e de a Assíria ter mais aliados para ajudá-la a lutar, isso não significava que a vitória da Assíria era garantida, pois Deus estava lutando em favor de Judá. Com certeza, no passado, a própria Assíria havia sido usada pelo Senhor para disciplinar Judá, mas isso não aconteceria novamente. Dessa vez, Deus quebraria o jugo e removeria os grilhões que a Assíria havia colocado em Judá, e ela não voltaria a atacar o povo de Deus. Mas é bom lembrar aqui que Judá estava na mira do juízo de Deus. Esse momento de paz que eles teriam com a punição de Nínive era temporário, porque o juízo de Deus logo viria sobre Judá através da Babilônia. No capítulo 2, Deus fala como aconteceria, o como aconteceria a queda de Nínive. Em 612 a.C., os medos, os babilônios, e alguns comentaristas acrescentam aí o povo cita também nesse grupo, eles se uniram para atacar Nínive, e foi o Senhor quem os usou para julgar a cidade que havia se tornado tão perversa. Este capítulo tem uma descrição muito clara do que aconteceu de acordo com a visão que Deus deu ao profeta Naum. E foi assim que estava previsto. Primeiro, os guardas nos muros da cidade viram o exército dos medos, dos babilônios e os citas avançando. Era um exército muito numeroso. Os nobres
no versículo 5, inclui também o rei da Assíria. Ele reuniu seus melhores oficiais e deu ordens para que eles protegessem os muros, mas só que era tarde demais. Os invasores represaram o rio Cozer, que cortava a cidade, e depois soltaram a água de modo que destruísse parte do muro e algumas construções. Depois disso foi fácil para os medos, babilônios e citas entrarem na cidade e assumirem o controle. Claro que eles não tinham mérito nenhum nisso, porque eles eram instrumentos do Senhor para executar a sua vontade. Então, os soldados do exército invasor colocaram os assírios prisioneiros em fila para que eles fossem levados embora para serem escravos. Depois, começaram a saquear a cidade, que era muito rica, enquanto o povo assistia àquela cena triste. Nínive estava sendo tratada como havia tratado tantos outros povos. E uma curiosidade aqui é que a imagem do leão era usada com frequência pelos assírios, tanto na sua arte como na sua arquitetura. Se você visitar uma sala assíria de qualquer museu, você vai ver estátuas enormes de leões. Essa era a inspiração deles quando saíam para conquistar. Eles espreitavam a sua presa e devoravam completamente os seus prisioneiros. E então Naum pergunta: onde está agora o covil de leões? Onde estão todas as suas presas, os tesouros tomados de outros sem qualquer piedade? Primeiro, sua matança impiedosa. Os assírios eram um tipo de diplomatas muito espertinhos que mentiam para as outras nações. Primeiro, eles faziam várias promessas e depois eles quebravam essas promessas e destruíam esses povos e ficavam com as suas riquezas. Eles matavam gente sem nenhuma consideração por idade, por sexo, empilhavam os corpos como se fosse entulho para servir de advertência para qualquer um que não concordasse com eles. E todos nós sabemos que o derramamento de sangue inocente é um pecado grave que Deus vê, lembra e julga. O segundo motivo era a sua idolatria. Na Bíblia, a idolatria é associada com muita frequência ao pecado da prostituição. E quando consideramos que a principal divindade de Nínive era Ishtar, deusa da paixão sexual, da fertilidade, da guerra, nós podemos entender por que Naum usou essa metáfora. E como diz o Salmo 115, versículo 8, as pessoas se tornam semelhantes ao Deus que adoram, porque aquilo em que cremos determina a forma como nós nos comportamos. A Assíria espalhou essa influência maligna para as outras nações, levando essas nações à escravidão com a sua feitiçaria. Na antiguidade, era comum envergonhar as prostitutas, exibindo-as publicamente. E foi exatamente isso que Deus prometeu fazer com Nínive. O Senhor iria expor a nudez de toda a Assíria diante das nações, e esse seria o fim da sua influência perversa. Nínive se tornaria um monte de ruínas. E o terceiro motivo pelo qual Nínive seria julgada era por causa do seu orgulho e da sua autoconfiança. Nesse parágrafo de encerramento, Naum usa várias imagens para mostrar aos assírios quais são exatamente as suas fraquezas e para garantir que eles seriam finalmente derrotados. Ele começa com um fato histórico, que foi a derrota da cidade egípcia de Tebas, ou Noamon, pelo rei assírio Assurbanipal em 663 a.C. Tebas era a capital do Alto Egito. Era a cidade mais antiga e mais honrada do Alto Egito.
a cidade de 100 portões, como disse Homero na sua Ilíada, uma cidade segura, protegida contra qualquer invasor, mas que foi derrotada pelos assírios. Na internet você encontra várias fotos incríveis que dão uma noção de como era Tebas antes da conquista assíria. E Naum compara então a destruição de Tebas à destruição de Nínive, ou seja, o mesmo que eles fizeram a Tebas seria feito com eles também. O seu orgulho, a sua autoconfiança seriam totalmente destruídos quando os medos e os babilônios capturassem a cidade de Nínive. A próxima imagem que Naum usa é a de um inseto. Os soldados invasores arrasariam a terra e a cidade como uma praga de gafanhotos ou locustas, que eram muito conhecidas ali na região. Todo mundo sabia muito bem qual era o efeito disso, por isso Naum também usou essa imagem. E esses gafanhotos ou locustas invadiriam a cidade e não deixariam nada, absolutamente nada para trás. Mas os líderes e o rei dos assírios são comparados a gafanhotos que dormem no muro num dia de frio e que quando sai o sol, eles sentem o calor e voam embora. Assim também eles, os nobres, o rei e toda a sua trupe, quando ocorresse a invasão, fugiriam para um lugar seguro para tentar pelo menos salvar cada um a sua pele. Naum ainda usa as imagens de um rebanho disperso, enquanto seus pastores estavam dormindo, e de um corpo ferido para o qual não havia cura. Eles não tinham aliados para salvá-los, porque todas as nações ficariam alegres quando soubessem que o Império Assírio havia sido exterminado. E assim como o livro de Jonas, o livro de Naum termina com uma pergunta: pois quem não foi vítima da sua crueldade sem fim? Naum enfatiza a mesma verdade declarada pelo profeta Amós, que Deus castiga nações cruéis que seguem políticas desumanas e práticas brutais, quer seja na prática do genocídio, a exploração dos pobres, o apoio à escravidão ou a omissão em suprir as necessidades mais básicas. Deus conhece os pecados dos líderes nacionais e no tempo certo envia o seu juízo. Uma prova disso está na história de Nínive. Ele dá oportunidade de arrependimento. Se não há resultado esperado, o que se pode esperar é um final semelhante ao de Nínive. E aqui nós encerramos o estudo sobre o livro de Naum, esperando que você compreenda, que o Espírito do Senhor faça você compreender a mensagem que está por trás dessa profecia, que é atual. Não deixe os pecados ocorridos em Nínive, não deixam de ocorrer nos nossos dias também. Que o Senhor tenha misericórdia de nós, que nós estejamos atentos à grande profecia do Senhor, que é a Bíblia Sagrada, e aos seus servos que são usados para nos advertir a respeito das nossas falhas, dos nossos pecados e de como a cada dia nós devemos nos voltar para o Senhor, consagrar nossas vidas a Ele e buscar misericórdia para que nós também não tenhamos o final que tantas nações ao longo da história tiveram, porque se rebelaram contra Deus, não quiseram ouvi-lo, serviram a outros deuses. Muitas vezes não são deuses de pau e de pedra, mas deuses que se instalam nos corações das pessoas. Que Deus tenha misericórdia de nós, que nós estejamos em vigilância, atentos a tudo isso, para que nós sejamos alvo da misericórdia de Deus e não do seu juízo. Ok? Que Deus abençoe você. Eu aguardo você na próxima semana para mais um profeta. Nós vamos a 12 profetas. Estamos ainda no 7º e eu conto com você para que juntos nós estudemos a palavra de Deus, ampliemos nosso conhecimento e assim conhecendo, como diz a Bíblia, o meu povo perece porque não tem conhecimento. Então que nós ampliemos o nosso conhecimento para que nós não pereçamos. Deus abençoe você. Curta o nosso vídeo, siga-nos nas redes sociais, né? Assina o nosso canal, ativa o sininho e até a próxima semana, se Deus quiser. E não esqueça o material de apoio que está lá no Telegram esperando por você. Deus te abençoe.